da Misericórdia Online, que está conosco nesse dia de hoje para meditar a palavra de Deus. Eu sou Alex, missionário da Aliança de Misericórdia, e nessa quinta-feira nós iremos meditar mais uma vez o Evangelho que o Senhor nos traz nesse dia, que a Santa Igreja nos indica. E nesse mês vocacional, principalmente, essa palavra vem de encontro a isso, pois fala daquele que foi o primeiro a ser chamado a ser o príncipe dos apóstolos, o primeiro Papa, sobre Pedro. Então vamos juntos meditar aquilo que a palavra quer nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, dessa declaração de Pedro, que reconhece a Cristo, reconhece a Jesus como sendo o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que nesse mesmo instante, reconhecido por isso, Jesus o considera como pedra para edificar a igreja, nós também somos chamados a sermos essa pedra desse edifício espiritual, pois aquilo que Jesus entrega para Pedro, a autoridade que Jesus lhe entrega, lhe concede, e depois isso, para toda a igreja, é a autoridade espiritual, meu irmão, minha irmã. Essa autoridade que Deus nos dá, nesse chamado, nesse mês vocacional, essa é a vocação que Deus nos entrega por graça dele. É uma autoridade espiritual. Mas nós temos que entender que não é somente de glórias e de graças que um cristão vive. Pois quando Jesus, em seguida, a essa autoridade que ele concede a Pedro, vem dizer todo o sofrimento que ele teria que passar, o mesmo Pedro que declarou ele como o Messias, começa a contrariar esse sofrimento. Começa a contrariar as dificuldades, a luta que Jesus iria passar e da morte que Jesus teria que passar como plano de salvação. Por isso, naquele mesmo instante, o Jesus que declarou logo acima Pedro como pedra da igreja, declara nesse momento Pedro como pedra de tropeço. Agindo pela ação de Satanás. Porque tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, e mesmo em meio aos sofrimentos que nós, como cristãos, temos que passar, e
e não aceitamos, e não concordamos, e murmuramos, e reclamamos, estamos sendo nesse momento, meu irmão e minha irmã, instrumento de Satanás para a igreja e para o mundo. Por isso hoje, nesse mês vocacional, esse mês de agosto, que a igreja nos traz, nós temos esse chamado também a sermos pedra, como Pedro. Mas fica a nossa escolha, a nossa decisão, se nós seremos a pedra que edifica a igreja ou uma pedra de tropeço. Pedimos a graça a Deus que sejamos a pedra que edifica, e não uma pedra que atrapalha e que sirva de tropeço. Pois vai da nossa escolha, da nossa decisão, mesmo em meio ao sofrimento, às injúrias, às dificuldades, às perseguições nesse mundo que todos os cristãos que verdadeiramente querem viver o verdadeiro valor do Evangelho passam, mesmo em meio a tudo isso, nós temos que permanecer firmes e não contrariar, porque mesmo contrariando o sofrimento de uma vida cristã autêntica, ele virá da mesma forma. Então sejamos pedra de edificação, sejamos como Pedro, o Papa, e não apenas o Pedro humano, mas pela graça de Deus, a graça espiritual, pois a autoridade vem de Deus. Então, pedimos a Deus essa graça, que essa autoridade vinda dele nos dê a força de sermos edificação da Santa Igreja nesse mundo de hoje. Que assim seja. Amém. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos.